e coração aberto, amém? Eu queria declarar mesmo assim que a gente tem o coração totalmente aberto para aquilo que Deus já preparou, amém? Deus não quer que você prepare, Deus quer que você esteja pronto para o que Ele já preparou. Às vezes a gente, na tentativa de se organizar, a gente nunca está pronto. Deus não pediu para você estar preparado, pediu para você estar pronto. Glória a Deus. Esteja pronto para o que Ele já preparou. E às vezes a gente está querendo que Deus esteja pronto para o que a gente está preparando. Por isso que nunca dá certo. Amém? Não se organize para Deus abençoar o que você organizou. Esteja pronto para entrar no que Ele organizou desde a eternidade. Deus levou a eternidade organizando só para a gente entrar, amém? Então a fé não é para trazer Deus aonde a gente está. A fé é para entrar onde Ele quer que a gente esteja. Vou repetir devagar. Idolatria quer trazer Deus àquilo que a gente preparou. Fé é para você entrar com ousadia naquilo que Ele preparou. E nós estamos vivendo uma espiritualidade de querer trazer Deus para a nossa reunião. E não nos encontrarmos na presença dEle. Vou repetir devagar. A vida com Deus... deixa aqui de ladinho que tá bom. A vida com Deus é a vida com o Pai. Não é uma reunião onde Deus se apresenta. É um encontro onde o Pai está. Glória a Deus. Agora, seja honesto, nós temos vivido vidas devocionais de invocar a presença de Deus. Paulo não ensinou a gente a orar invocando a presença de Deus. Paulo ensinou a gente a orar tendo os nossos olhos iluminados para aquilo que Deus já nos deu. Nós estamos nos reunindo na expectativa do que Deus vai dar e não nos encontrando na perspectiva do que Ele já deu. A igreja não é a expectativa do que Deus vai dar. A igreja é o encontro em torno da certeza do que Ele já deu. A igreja é para que todos possam ajudar uns aos outros a conhecer melhor o que Deus já deu. E não uma torcida para convencer e incentivar Deus a dar mais. Amém, irmão? Isso aqui não é uma torcida organizada para ver se a gente incentiva Deus a ganhar o jogo. E nós estamos vivendo como se a igreja fosse a única torcida que Deus tem na terra. Então eu vou te falar uma coisa. Todos os idólatras do mundo estão torcendo por Deus. Amém? A gente vinha conversando isso no carro. Por que que um jovem se entrega às drogas? E a gente tem a tendência de ficar chocado e se sentir prejudicado porque um jovem está se entregando às drogas. Por que que ele faz isso? Porque Deus escreveu a eternidade no coração dele. Ele está buscando. Ele está buscando encontrar sentido. Você rodar o planeta, e encontrar, vamos supor que você saísse para fazer missões e encontrasse um povo remoto que até hoje não teve contato nenhum, zero contato com o Evangelho. O povo mais remoto da Terra. Nunca teve contato nenhum com o Evangelho. Qual é a única certeza que você tem do que você vai encontrar lá? Culto. Por que você vai encontrar culto em qualquer cultura?
E pode ser o culto mais absurdo. Eles podem estar fazendo culto lá que sacrifica as crianças em devoção a Deus. Mas não é diferente de muitas igrejas evangélicas que eu conheço, onde os filhos estão sendo sacrificados em nome de Deus. Sacrificar a criança para ter a salvação de Deus é uma prática pagã há muito tempo. Por isso que Deus chamou Abraão para fazer um sacrifício que parecia com o sacrifício pagão. Para a gente entender que a gente não sacrifica os filhos com expectativa de futuro. A gente entrega os filhos ao seu propósito. E quando você entrega o filho ao seu propósito, é para ele descobrir o que Deus já deu. E não para ele fazer culto na expectativa do que Deus vai dar. Agora eu vou te perguntar, nossos filhos estão vindo para a igreja para encontrar a certeza do que Deus já deu, ou para ser alimentado como qualquer culto pagão na expectativa do que ele vai dar? Então, muitas vezes, o que nós estamos oferecendo não é diferente das drogas que eles estão bebendo. Porque Deus avisou que o mundo está gemendo à espera de que os devotos de Deus se reúnam. Não, isso não está na Bíblia. O mundo não está à espera de um culto. O mundo está à espera de um encontro de família. Porque culto o povo já tem sem o Evangelho. Então o Evangelho não é para produzir um tipo diferente de culto. O Evangelho é para revelar uma família que se encontra em torno do que Deus já preparou, já deu. Então o encontro da igreja tem que ser um encontro carregado de fé no conhecimento que Deus já deu, para que nossos filhos venham aqui aprender conosco, que eles não têm que ficar ansiosos do futuro, desenvolvendo um tipo de devoção que vai garantir o que eles vão receber. Mas em família eles vão conhecer tudo que Deus já deu, porque se tem uma coisa que não existe entre nós, é um ansioso, porque toda forma de ansiedade é pecado. Glória a Deus. Aleluia. Então que a paz de Cristo esteja sobre todos. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. Amém? E aí a gente quer aproveitar o tempo aqui hoje dentro dessa conversa, entendendo que muitas vezes a gente está culpando o perdido. Sendo que Deus não leva em conta os tempos da sua ignorância. Ele só está dando a resposta que faz sentido para ele, é uma busca que ele não consegue explicar. Ele não consegue explicar porque que ele está insatisfeito. E aí ele vai desenvolver uma forma de quê? Culto. Tem uns que desenvolvem culto do trabalho, tem uns que desenvolvem culto da bebida, tem uns que desenvolvem culto da prostituição, tem outros que desenvolvem o culto do isolamento. São formas de culto, porque ele tem dentro dele uma coisa que clama pela eternidade. Por que todo ser humano nascido clama pela eternidade? Porque ele tem na sua memória, lá de trás, ele uma vez, lá na sua memória, ele viu tudo funcionando. E Deus conversando com o homem todo dia. Então ele tem uma saudade, ele tem uma lembrança. Só que quando ele pecou, o espírito dele, que fazia essa mínima conexão entre o que é visível com o que é invisível. Então, quando Deus pegou o visível e soprou nele o invisível, isso formou a alma humana. Então, a alma humana é uma conexão entre o visível e o invisível. Então, a alma humana vai estar sempre querendo encontrar o sentido do visível a partir do invisível. E essa é a diferença da alma humana da alma dos animais. O cachorro tem uma alma intuitiva, mas você nunca vai encontrar um cachorro com crise de identidade. Ele pode ter um comportamento, certo? Ele pode ter um comportamento confuso, mas ele não tem crise. O cachorro briga com a mulher dele, mas não vai para o canto pensar na vida e falar, meu Deus, o que está acontecendo com o meu casamento? E será que eu posso melhorar? Ah, Deus, por que o Senhor me deu uma cadela assim? Será que se eu tivesse casado com uma poodle não era diferente? Né? E a mulher não tem vontade de meu marido
marido é muito pincher, eu queria um Doberman. Não, você não vai encontrar isso. Amém? Glória a Deus, amado. Por quê? Porque ele não tem percepção do espiritual. Ele tem um sentimento. O cachorro não gosta, às vezes, da mulher que tem. A mulher também, do cachorro, tem hora que ela não é toda hora que ela quer o que o cachorrinho dela quer. E ela acaba aguentando que aquilo é instintivo. Amém? Mas ele não elabora isso. Glória a Deus, amado. Ele não tem senso de identidade, de propósito. Ele pode gostar. Você, às vezes, se você falar essa vida, a língua do cachorro, e você fala assim, você está gostando? Eu falo, não, eu vivo uma vida de cachorro. Mas ele não vai ficar lá assim, mas se eu fosse um golfinho... Não, você não vai encontrar isso. Amém? Porque é isso que faz o ser humano. No resto, a gente é tudo parecido. No resto, a gente não é muito diferente de uma planta, nem de uma minhoca, nem de uma ameba, nem de uma formiga, nem de um pardal. Porque no resto, todo mundo precisa de comer para continuar existindo e todo mundo sofre as dificuldades. Todo mundo sofre o sol quente, o frio, a dificuldade, o inimigo. Entendeu isso? Todo cachorro se sente ameaçado, mas ele não fica amargurado. Ele fica com medo, mas não fica amargurado. Amém? Glória a Deus. E ele não consegue tirar o medo de dentro dele. Nós conseguimos. Porque se o medo ficar dentro de nós vamos conhecer uma coisa que o cachorro não conhece: a amargura. Glória a Deus, amados. Está vendo? Então nós temos uma elaboração intencional. Enquanto o mundo da existência tem uma elaboração instintiva e intuitiva. Então tudo que existe tem necessidade, instinto. E tudo que existe tem interesse, intuição. Então o cachorro não sabe explicar isso para você, mas ele gostaria de viver melhor. E ele faz força. Tanto é que ele migra. Beleza? Então, por exemplo, até a planta migra. A planta, ela não intuitivamente. A planta, instintivamente, ela vai procurando onde a luz está. Bem, então, procurar a luz não é uma coisa espiritual. Amém? É essencial. Porque até uma planta vai mudar a trajetória dela para ver onde a luz está. Então, isso é instintivo. Só que o animal, ele faz isso de uma forma um pouco mais elaborada. Ele migra, ele caminha, ele desloca, ele estabelece uma trajetória. Tanto é que você vai ver o caminho dos animais no meio do mato quando eles estão procurando água. Ele passa tanto por ali que aquilo vira uma estrada. Amém? Às vezes você não vai ver a estrada da planta, porque ela fez isso de forma instintiva. Mas o animal, de forma intuitiva, ele vai e volta pelo mesmo caminho, ele elabora, ele tem um pensamento, mas ele não sabe explicar isso, porque não é um propósito, é só um interesse. Agora, para entender propósito, eu tenho que associar intenção, vontade, porque Deus não fez o que fez porque estava precisando ser louvado. Tem hora que eu acho que Deus era um baita de um carente, porque a gente fica lá falando com ele, Deus, nós vimos, viu? Nós vimos, pode ficar tranquilo, obrigado. Aí Deus fala, ainda bem que vocês viram, senão eu achei que eu tinha perdido meu tempo. Meu Deus! Meu Deus! Jesus falou, vocês parecem um povo ignorante, idólatra, que fica lá até ser reconhecido.
Finalmente, o senhor gostou do louvor? Gostei. Então dá para liberar a benção agora? Então isso é uma coisa de reconhecimento. E se uma planta deixa uma orquídea fazer isso no nosso lugar? E não tem que marcar ensaio, não tem que arrumar equipamento, não tem que... A orquídea não fica aborrecida. Oh, você atrapalhou hoje, hein? Deus podia ter liberado um punhado de bênção, mas você chegou atrasado. Dá para você afinar, para ver se Deus libera a bênção? Nós estamos pior do que planta. Se era para ter um pregador que não prega heresia, treina um papagaio. Existe um animal que fala. E não muda o que você fala. Faz uma escola de papagaio. Você vai ter certeza que eles vão pregar a mesma coisa. Vai morrer pregando aquilo e não vai mudar a sua pregação. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Você monta um circo com um punhado de cachorro adestrado e ele repete a liturgia. É uma liturgia repetida, um espetáculo convincente, porque depois, no fim, ele vai receber comida. Então, tem gente que acha que Deus finalmente vai entender e vai ter uma relação conosco de reconhecimento. Isso é instinto. Fazemos isso por necessidade. E se a gente perceber que não está funcionando, a gente começa a convencer Deus que, apesar de ele não estar gostando, se ele aguentar até o fim, ele vai se convencer de que pode ser bom para ele. Aí, além da gente seduzir, a gente está corrompendo. Um prostíbulo, vagabundo, ele começa seduzindo, mas se ele não convencer seduzindo, ele vai adicionar. Ele fala que agora, além de você ter uma prostituta, sedução, você também vai receber um almoço grátis. Então, se você de tudo não vier por causa da prostituta, vem por causa do almoço. Isso é propaganda de motel no Brasil. Porque eu subi do nível do quê? Da intuição e entrei no nível do quê? Eu subi do nível do instinto e subi para o nível do quê? Da intuição. Porque agora, ó, mesmo que você não gostou, segura aí, você vai tirar alguma vantagem disso. É o que nós estamos fazendo com os casamentos. Ah, essa mulherzinha não é lá essa coisa, mas se você orar muito, ela vai te dar algumas vantagens. Essa igreja não é lá essas coisas, mas se você insistir, continuar dando dízimo, as suas ofertas, fazendo tudo direitinho, pode ser que no final você receba uma benção. Jesus previu isso. Gente que continua se apresentando a Deus, querendo ser o quê? Reconhecido. Ou então, não sendo reconhecido, ele vai insistir, pensando que vai vencer Deus pelo cansaço. Não sou eu que estou falando. Eu não estou sendo agressivo. Nem rude. A gente foi ensinado pelo mestre. Ou isso é uma relação de família, ou não é isso. Ou isso é para a gente finalmente entrar no que já foi preparado. O que o diabo fez conosco? Ele não tirou Deus da nossa vida. Ele só deixou claro que Deus não era pai, tirando ele do princípio e colocando ele no fim. Porque um Deus que está no fim não é pai, é só Deus. E a gente está relacionando com Deus sem a consciência de que ele é pai. E Jesus não veio para revelar Deus. Para conhecer Deus, nós não precisávamos de Jesus. Nós já conhecíamos Deus muito bem sem Jesus. E Jesus não foi crucificado porque apresentou o Deus errado. Jesus foi crucificado porque chamou ele de pai. Porque o mundo não tem problema com vários deuses. Mas, eu vou dizer por que o mundo tem problema com o pai. É porque se Deus for realmente pai, nós temos que chamar o outro de irmão. Simples assim. Então, se ele for só Deus, eu mando o outro da outra religião para o inferno. Mas, se ele for pai, pode ser que o outro não é um
devoto do outro Deus. É só um irmão meu que ainda não entendeu a coisa. Então, em vez de eu ir lá pregar ele sobre o meu Deus, para ele passar para o lado do meu Deus, eu vou lá ensinar ele a conhecer o nosso Pai. Então, talvez o nosso maior desafio é parar de pregar sobre Deus e começar a ensinar sobre o Pai. E a gente continua insistindo em pregar sobre Deus, porque ficou fácil. Se ele não acreditar, eu mando ele logo para o inferno, economizei, salvei a planta. Ou, o que é melhor, salvei o jantar, porque agora só os cachorros adestrados do meu circo comem. Simples assim. Simples assim. Meu Deus. Ou isso não está escrito? Fala para mim que isso não está escrito. Porque se ele não for pai, então eu posso chamar o pão de meu. O pecado dele. E a tentação de quem quiser. Então a gente está fazendo uma oração. Deus meu, faça-se no céu a minha vontade que foi estabelecida na terra. Então, Deus, presta atenção, eu estou aqui orando até o Senhor ser convencido, ou então, de cansado, o Senhor fazer o que eu quero. E é o seguinte, faça-se no céu aquilo que eu já estabeleci aqui na terra. Que a minha vontade da terra se estabeleça no céu. Para que eu tenha certeza que o pão é meu, o pecado é dele e a tentação é dos fracos. Agora, se ele for pai, aí mudou a conversa. Porque é a vontade do pai sendo feita na terra. E se ele é pai nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, e a tentação é achar que o pão é meu e o pecado é dele. Não nos deixe cair na tentação de achar que o pão é meu e o pecado é dele. Glória a Deus. Então nós temos esse desafio de parar de reunir como devotos de Deus e nos encontrar como família do Pai. Porque Babilônia foi uma proposta religiosa em nome de Deus de fazer uma reunião dos devotos, onde todo mundo ia usar os seus talentos para cutucar Deus, para garantir nosso futuro. Fala devagar. Babilônia não foi uma reunião feita em nome do diabo. Babilônia foi uma reunião orientada pelo diabo, feita em nome de Deus. Então o diabo não quer tirar Deus da sua vida. Só quer colocar ele no fim dos seus esforços. Para que você viva a vida na expectativa de um Deus que garanta o seu futuro. Enquanto isso, você não tem que chamar ninguém de irmão. Você só tem que chamar a atenção de Deus para Ele te dar aquilo que você merece, fazendo por Ele o que você acha que precisa. E aí o nosso irmão vem nos revelar o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Nesse aspecto, eu queria conversar uma coisa assim que Deus tem colocado no meu coração. Eu estava conversando com o Teide sobre isso. Vai ser uma conversa. E aí ela vai aprofundar. E eu queria pedir que você anotasse, conversasse, intervalo, conversasse. Amém? Mesmo no intervalo do almoço, a gente pensasse sobre isso. Abra a sua Bíblia. Lá em Efésios. Deixa eu só dar uma panorâmica aqui mais rápida, porque a gente está conversando dentro daquilo que está preparado, né? É exatamente, presta atenção, é exatamente para a igreja de Éfeso que Paulo vai fazer duas orações. Então, quando Paulo está conversando com a igreja de Éfeso, ele introduz a conversa na igreja de Éfeso.
Ele está introduzindo a conversa na igreja de Éfeso, mostrando que a eternidade do propósito de Deus é se revelar como Pai. E Ele nos predestinou para sermos filhos, para que como filhos nós possamos cumprir a sua vontade de Pai. Infelizmente, com o passar dos anos, a ideia da predestinação passou a ser uma coisa associada com quem vai para o céu ou não. Mas a predestinação, segundo o que está em Efésios e Romanos, não fala nada de céu, é de terra. Porque céu não é destino. Terra é o destino dos filhos de Deus enviados do céu para na terra revelar a natureza do Pai. Então, nosso destino não é resolver quem vai para o céu. O nosso destino é encorajar um ao outro aqui na terra para que a gente, através da nossa relação, revele que nós somos a família do Pai. Então, eu só vou conseguir cumprir o meu destino de revelar o Pai na terra se eu parar de ficar preocupado de ir para o céu. Quem está querendo ir para o céu não está querendo cumprir o seu destino, está querendo ser salvo na terra. E a terra não é para eu pensar em ser salvo da terra para ir para o céu. A terra é o lugar onde, vindo do céu, eu vou sacrificar todos os direitos que eu tinha no céu para cumprir o meu propósito na terra. Glória a Deus, amado. E tendo cumprido o meu destino na terra, que é revelar o Pai, a gente volta para a casa de onde a gente veio. Por isso que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, se eu tirar Deus da condição de Pai, eu vou ter o céu como destino. E aí o céu vira a expectativa de quem quer ir para o céu. Mas se eu entender que ele é Pai, eu sou nascido de Deus, então agora a terra é a perspectiva daqueles que, tendo nascido na eternidade, vão cumprir o seu propósito na terra para poder voltar para a presença do Pai, tendo cumprido o seu propósito de revelar a glória de Deus aos seus irmãos. Então, quem tem ansiedade de ir para o céu está distraído em cumprir o seu verdadeiro propósito na terra. Por isso que Paulo diz, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei minha fé. Ora, então Paulo alcançou o seu destino onde? Na terra, porque ele estava predestinado a cumprir esse destino na terra. Jesus disse, está consumado onde? Quando ele chegou no céu? Não, Jesus disse, está consumado na terra, quando ele entregou tudo que ele tinha que entregar na terra em favor dos seus irmãos. Por isso ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Então você é predestinado a não se salvar. Você é predestinado a entregar toda a vida que você tem aqui na terra em favor de seus irmãos, para que deles conheçam que foi um Pai que te enviou para ofertar para os seus irmãos a possibilidade de conhecê-lo como você conhece. E não você usar a sua fé para se salvar desses irmãos ignorantes que estão querendo acabar com você, para você finalmente ir para o céu salvo. Porque quem queria ser salvo era dois bandidos. Então, bandido bom quer ser salvo, bandido ruim quer ser salvo. Porque salvação, como projeto de vida, é coisa de bandido. Os bons e os ruins. Porque projeto de filho de Deus é dar a vida em favor dos seus irmãos. E não fazer reunião de oração para se salvar deles. Glória a Deus, irmão. Reunião de oração de idólatra é rezar até Deus dar para a gente a mulher que a gente merece. Encontro de oração dos filhos de Deus é a gente orar até a gente ser o marido que ela precisa. Glória a Deus, irmão. Amém. Então a fé, por isso que Paulo orando com os Efésios diz, a minha oração é para que sejam iluminados. Conheça o amor de você. Conheça a dedicação. Então Paulo não está dizendo que está tudo errado. Ele está dizendo que falta o quê?
Revelação. Então está tudo certo com a igreja. Só que está faltando o quê? Revelação. Porque nós estamos agindo ainda como criança. E Paulo, conheço o amor de vocês, conheço a fé de vocês, conheço a obra de vocês. Mas eu estou orando para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês possam conhecer as riquezas da vossa vocação. Depois ele vai orar de novo. Por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, em favor de vocês, a igreja. Assim de vocês sejam fortalecidos no seu homem interior e arraigados, enraizados. Não é a devoção de quem quer receber. É o empenho de quem quer conhecer. Glória a Deus. Então não é a devoção de quem quer ser salvo indo para o céu. É o compromisso de quem quer conhecer o seu propósito. Na sua interioridade, suas raízes arraigadas, para que você não fique na expectativa do amor de Deus, mas que você seja feito do amor de Deus. Então, o amor de Deus não é uma coisa que eu celebro porque recebo. O amor de Deus é alguma coisa que eu celebro porque conheço. Eu sou feito dessa substância. Eu não vivo a vida que eu gosto. Eu não tenho a igreja que eu gosto. Eu trabalho na igreja que eu amo. Eu não tenho o casamento que eu gosto. Eu me entrego ao casamento que eu amo. Glória a Deus, amados. Aleluia. Você não tem que gostar da sua igreja. Você pode amá-la. E você vai amá-la quanto menos você gosta. Então fique desconfiado quando você está na igreja porque você gosta, porque pode ser que você seja só um egoísta interesseiro. E muito provavelmente você vai embora depois que ela não é mais a igreja que você gosta. Glória a Deus, amor. Porque o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é medo. E o medo produz amargura. E você só tem amargura de quem você tem medo de não se comportar como você gosta. Então, medo é coisa de quem gosta e não ama. Então, eu me casei com a pessoa que eu gosto, tenho medo dela se tornar alguma coisa que eu não gosto. E quando ela finalmente se torna exatamente aquilo que eu não gosto, eu tenho amargura. Então, o contrário de amor não é raiva, é medo. Medo de que as coisas não sejam aquilo que eu gosto. Por isso eu só tenho raiva daquilo que eu gostava e parou de se comportar como eu gosto. Você não tem raiva do que você não gosta. Você tem raiva do que você gostava e agora não se comporta como você gosta. Está fazendo sentido isso ou não? Por isso Paulo está dizendo, ó, tá bom, mas vocês precisam ter revelação e ser arraigados em amor. Para quê? Para que vocês possam conhecer o visível, está lá em Efésios, amém? Para que vocês possam conhecer o visível, mas também possam conhecer o quê? O invisível. E assim vocês possam discernir bem todas as coisas. Até que vocês sejam cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. Então a plenitude de Deus não é de quem vai se enchendo de fora para dentro. A plenitude de Deus é de quem vai sendo transbordante de dentro para fora. Então eu vou conhecendo e vou me aprofundando em conhecer, minhas raízes vão aprofundando, aprofundando. Então eu não sou cheio como quem recebeu de fora. Eu sou cheio como uma fonte que agora, de tanto conhecer, ela transborda. Então eu não sou cheio como quem quer sempre receber mais. Eu sou cheio como agora alguém que tem tudo para oferecer. Então eu vou saber que eu alcancei a plenitude quando eu começo a ficar mais ocupado com os outros que comigo. Enquanto eu estiver ocupado comigo, eu sou um vazio querendo se encher de fora para dentro. E quando eu começo a me ocupar dos outros, é porque agora finalmente eu transbordei das minhas carências pelo pleno conhecimento que Deus já me deu. É isso que Paulo está orando. E aí ele vai dar uma palavra para essa igreja de Éfeso. E por que nós vamos insistir na igreja de Éfeso? Presta atenção. Porque a igreja de Éfeso tem tudo a ver com o Japão.
quando Jesus fala assim, ó, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia e Samaria. Jerusalém, Judéia e Samaria contemplava o contexto hebreu. Era o evangelho sendo revelado no contexto histórico hebraico, onde a figura de Deus estava resolvida. Onde Deus, bem ou mal, estava personificado na mesma pessoa. Ou ele era o Deus lá, Senhor, lá, o Deus de Ismael ou de Isaac. Havia uma ligeira incompreensão, mas quando falava de Deus, estava todo mundo falando do mesmo Deus. Quando Paulo chega em Éfeso, é quando a igreja está ultrapassando o limite daquilo que ela conhece, domina como cultura original, e ela agora vai entrar no mundo de outras culturas. E quando é que a igreja entra no mundo das outras culturas? Na Ásia. Então, a Éfeso é a porta da Ásia, onde já existe uma compreensão de Deus, mas essa compreensão agora ela está diluída em muitos deuses. E aí, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz uma advertência: cuidado, não reforce nas pessoas a ideia de que há muitos deuses, porque isso eles já sabem. Então, quem acredita em muitos deuses não está precisando de mais um que acredita num Deus diferente do deles. Glória a Deus, amados. Então, nós não estamos aqui para fazer eles continuar pensando que há mais de um Deus. Nós estamos aqui para ajudá-los a saber que só há um Deus. E a única forma deles saberem que só há um Deus, que é o que a gente acredita, é saber que Ele é Pai. Então nós temos que parar de tratar os idólatras como idólatras, porque senão nós estamos dizendo para eles que eles têm razão, tem mais de um Deus. Você não vai curar um idólatra da sua idolatria sendo mais idólatra do que ele. Só tem um jeito. Ele finalmente entender que ele pode acreditar que tem mais de um Deus. Mas você, que conhece o pai dele, vai tratar ele como irmão, para ele entender que só tem um. Aleluia, irmão. Glória a Deus. E isso começou aonde, amado? Que até a Samaria, eu podia ter um pai que eu gostava, um pai que eu não gostava, mas era o mesmo pai. Não era o pai de Isaac, não era o pai de Ismael. Ou era o pai do filho mais velho pelo serviço, ou era o pai do filho mais novo pela promessa. Glória a Deus, isso é uma briga interna. Mas saiu daqui. Quando você vai conviver com muita gente que acha que o Deus é diferente, só tem um jeito: se apresentar aqui para nós, só há um Deus, o Pai. Está sobre todos, em todos, para todos. É assim que você tem tratado os irmãos asiáticos? Ou você está sendo só mais um idólatra falando em nome de Deus e não um irmão falando em nome do Pai? Você está aqui para provar que os deuses deles são errados? Você está aqui para ajudar eles a conhecer o Pai? Nós estamos aqui para reforçar a idolatria ou para libertar todo homem da idolatria. Onde aconteceu essa fronteira? Em Éfeso, que é onde saía do mundo oriental hebraico para os confins da terra. E esse vai ser sempre o grande desafio da igreja: sair desse mundo central e cruzar a porta. É um outro Pentecoste. Houve o Pentecoste de Jerusalém, depois Paulo, quando chega em Éfeso, falou assim: eu vou ficar aqui até o Pentecoste.
É quase que a gente tem que ter um outro Pentecostes. Amém? Um entendimento, uma redenção, uma iluminação dos nossos olhos. Porque senão nós estamos tratando até os nossos filhos como o quê? Idólatras. Puxa vida, eles nasceram na nossa casa e a gente tem a tendência de achar que eles não são. Então, em vez de ensinar para eles quem eles são e nunca duvidar disso, a gente deixa que as dúvidas que a gente tem façam eles acreditar que eles não são. E ainda reforça isso. Oh, Jesus. Onde está aí? Aí presta atenção. O que a igreja de Éfeso? Que a gente quer reforçar. Precisa entender a panorâmica de Éfeso. Porque entendendo a panorâmica de Éfeso, você vai entender melhor o seu papel aqui no Japão. Glória a Deus. A gente está desenhando um quadro aqui. Tá bom? Vocês estão conferindo aí. A gente está falando aqui da palavra de Deus, você está acompanhando aí. Amém? Beleza. O que acontece? Éfeso é a plataforma de mais de 80% do Novo Testamento. A gente às vezes não para pensar nisso. Paulo foi o fundador da igreja de Éfeso. Mandou para lá Timóteo. E depois o apóstolo João foi ser pastor em Éfeso. Boa parte das cartas de Paulo foram escritas. Uma foi escrita a Éfeso e outras foram escritas no contexto de Éfeso. As duas cartas de Timóteo foram escritas para Éfeso. As cartas de João foram escritas para Éfeso. O Evangelho de João foi escrito no contexto de Éfeso. E a primeira carta que Jesus resolveu escrever foi para a igreja de Éfeso. Porque se Éfeso era a porta dos confins da terra, é de lá que a gente voltaria para a Nova Jerusalém. Então, Éfeso representa o caminho de ida e o caminho de volta. Porque Paulo encontra em Éfeso um caminho para onde ele fala para toda a Ásia. Diz que ele ficou em Éfeso e lá o que ele repartiu alcançou toda a Ásia. E naquele contexto, quando Paulo está falando que alcançou toda a Ásia, é como se ele estivesse alcançando todos os confins da terra. Porque quando Jesus diz Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, onde estava Éfeso? Éfeso era a porta dos confins da terra. Por isso que tem tanta coisa escrita para a igreja de Éfeso. Porque ela representa esse evangelho que vai encontrar o mundo da ignorância, da idolatria, da devoção. Glória a Deus, amado. Para se reencontrar como família de Deus. Presta atenção. Quem era a divindade em Éfeso? Quem é a divindade do mundo que não conheceu a história lá do Deus Pai Abraão? E aí eles podiam divergir se Abraão foi um bom pai e o direito era do escravo, ou se Abraão foi um pai que protegeu os interesses lá do filho da promessa. Ele pode morrer discutindo, mas é Abraão. Judéia, Jerusalém, Judéia e Samaria é quem? Abraão. Tanto que a mulher samaritana está lá no poço de Jacó. Agora, vamos extrapolar esse contexto e vamos encarar a orfandade espiritual de toda a humanidade, que respalda toda a idolatria. Quem é a figura de Éfeso? É um deus? Não, é uma deusa. E é uma mulher
que não tem corpo. E em lugar de corpo, ela tem um peito para cada um. Então não é uma instituição para devolver o senso de família. É uma instituição para resolver o problema de cada um e passar o resto da vida dando peito para a criança. Então, se ela é uma instituição resolutiva, ela só forma filho imaturo que se comporta como criança porque é órfão de pai. Parece nada com as igrejas hoje em dia. Passa longe. Não parece nada com os casamentos de hoje em dia, que as mulheres ficam na obrigação de salvar o marido numa condição de filho mais velho dela. Tem nada a ver com Jezabel, com Babilônia, nem passa perto. Aliás, a gente nem sabe por que escreveram sobre Jezabel na Bíblia. Porque a gente acha que ela era uma mulher ruim. Não, ela era uma mãe por excelência que transformou o marido dela em filho mais velho dela e ficou na condição de resolver o problema dele para não deixar ele ser pai de seus filhos, porque no dia de Jezabel, todos os profetas eram filhos de mãe. Resolvedor de problema. Por que será? Por que será que esse mundo universal, a partir da Ásia, explora a exaustão a figura resolutiva materna, em que a igreja deixou de representar a família dos irmãos, filhos do mesmo pai, para ser a instituição que resolve o problema de todo mundo, na obrigação de ter um peito para cada um? Será que isso é acidente? E eu vou te contar uma coisa. Você sabe onde foi que Maria foi colocada nos céus como corredentora com Cristo? Você sabe quando foi que Maria ganhou o status de completar a obra da salvação? Você sabe onde é que foi que a igreja instituiu uma divindade que tinha que trabalhar na obra da salvação? E não uma consciência para trabalhar a relação. Foi a única vez que o concílio da igreja não se reuniu em Roma. Uma única vez na história, o concílio da igreja não se reuniu em Roma. Onde você acha que? Em Tóquio. Não. Em Brasília. Não. Sabe onde ele se reuniu? Em Éfeso. A única vez que o concílio da igreja deixou de se reunir em Roma, para se reunir fora de Roma, foi em Éfeso. Foi lá em Éfeso, eles pegaram uma figura feminina numa função redentiva. Sabe por quê? Onde você acha que Maria morreu? Em Éfeso. Pede para a mãe que o filho atende. Que tipo de espiritualidade nós estamos desenvolvendo como igreja hoje? Como aqueles que sabem orar da forma correta, porque quando nós oramos, Jesus responde. Não é espírito. Não é a idolatria das crianças. Porque o filho, enquanto é imaturo em nada, ele é diferente de um servo. O filho não é imaturidade, ele é filho, mas ele continua achando que ele tem uma relação de troca, de serviço, porque ele não vê a relação no propósito, ele vê a relação no benefício. Então, tudo que ele faz é para ter ou a necessidade ou o interesse dele contemplado.
Ele não tem a maturidade do propósito, ele não tem a intencionalidade, ele tem a necessidade ou o interesse. Então, muitas coisas nós estamos fazendo ainda é por necessidade ou por interesse, e não como o compromisso que a gente assume no cumprimento do nosso propósito. Ainda que para isso eu tenha que sacrificar exatamente a minha necessidade e o meu interesse. Amém, mano? E aí, em vez de eu ter a igreja que eu gostaria de ter, eu vou me sacrificar para ser a igreja que eu posso ser, para que os meus irmãos que ainda não conheçam o Pai possam conhecer. Em vez de ter a igreja que eu gostaria de ter, obrigando os meus irmãos a respeitar essa igreja para que ela continue sendo a igreja que eu gosto. Glória a Deus, amados. Porque senão nós estamos falando de Diana. E uma das características de Diana é que quando o evangelho chegou em Éfeso, os devotos de Diana não ficaram preocupados de mudar a divindade. Eles ficaram preocupados porque podia atrapalhar os negócios. Mas não existe esse tipo de líder hoje que está triste porque o membro dele foi embora porque ele está sentindo falta do irmão e não do dízimo dele. Então eu acho que tem algumas pessoas aqui que até podiam mudar de igreja se elas mantivessem as ofertas na igreja que elas deixaram. Era até mais fácil, porque a gente ia ter o recurso dela sem ter a perturbação dela, tendo que ser a igreja que ela quer. Já pensou? Seria o céu. Os irmãos difíceis e bons de dinheiro deixavam o dinheiro e ia levar a dificuldade dele lá para o outro irmão cuidar e a gente administrava o recurso dele. É mais ou menos o que a gente faz com as nossas ONGs. Estamos entendendo isso, não, mano? Porque isso é muito mais grave, muito mais profundo do que a gente imagina, porque a história está dizendo isso. Babel foi assim. Jezabel foi assim. E Éfeso estava se tornando assim. Porque Éfeso era uma igreja que não funcionava? Não. O que Jesus vem conversar com Éfeso? Melhora o culto de vocês, senão vocês não vão precisar. Porque esse cultinho de vocês aí. E outra, a doutrina de vocês está tudo errada. Vocês estão pregando uns negócios aí que não tem nada a ver. Foi isso que Jesus vai ler lá em Éfeso. Vai ler a carta de Jesus a Éfeso. Vocês não passaram no exame doutrinário, vocês não passaram no exame litúrgico. A organização, então, vocês são um fracasso. E aí a gente está até hoje achando que o problema da igreja é falta de organização, problema doutrinário e litúrgico. Ou não? Não, irmão, sabe por que o seu ministério não funciona? Vai fazer o curso lá, você vai entender. Eles vão te dar lá 10 passos para ter uma igreja que funciona. Esse curso chama Igreja de Éfeso. Qual era a igreja que era impecável no sistema doutrinário? Qual a igreja que era impecável no sistema litúrgico? Qual a igreja que era impecável no sacrifício que ela fazia em favor dos pobres? Impecável no milagre, impecável na pregação, impecável na filantropia, impecável na liturgia. Os departamentos, então, vou te falar um negócio. O que era a única coisa que essa igreja não tinha? Afetos de família. Jesus devolveu eles para o seminário. Jesus chamou um planejador de igreja para ver o que estava funcionando errado lá nos ministérios. Amados, nós não temos problema com Deus. O irmão mais velho não tinha problema com Deus. O irmão mais velho não tinha problema de chamar Deus de pai. Quando a gente é devoto de Deus, tudo que a gente quer é que ele seja pai. Mas seja o pai que reconhece nossos esforços. Para a gente não ter que reconhecer o irmão. Então eu quero que meu pai seja Deus. Eu só não quero que aquele irmão não seja meu irmão. Você acha que você tem problema com Deus? Ninguém tem problema com Deus. Quando Jesus veio conversar com Pedro, falou: você me ama? Ele falou: Senhor, eu amo. Então por que você não ama seu irmão? Não, isso mudou de assunto.
Nós estamos conversando uma coisa, o senhor quer conversar de outra, o senhor não está me entendendo. Aí Jesus insistiu, você me ama? Falei, senhor, eu amo. Ou então, ama o senhor, mas o senhor tem uma mania de mudar de assunto. Nós estamos aqui conversando, eu e o senhor, eu te amo, o senhor me ama, eu vou fazer um hino. Oh, Jesus, o senhor é tão bom para mim. Não afina não, rapaz, senão Jesus para de me escutar. Está vendo? Esse era o problema de Pedro. E agora, então abra lá em Efésios capítulo 3. Agora você entendeu por que nós vamos insistir em Efésios? Amém? Por que Efésios é seguindo a verdade em amor? Não há verdade se não for em amor. Que a igreja cresce, não é por causa das metodologias que ela usa. Abre lá em Efésios capítulo 4. A igreja cresce por quê? Porque a gente deixa de ser menino inconstante, levado em roda por qualquer vento de doutrina. Porque o que nos mantém juntos não é a coerência da doutrina. Não é porque nós estamos procurando uma doutrina mais certa ou mais errada que pode nos salvar. Porque isso é coisa de menino. Menina que fica atrás da doutrina que pode salvar ele a um custo mais baixo. E ele diz, pelo engano de homens que com astúcia, esperteza, habilidade, elaboração, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Não adianta uma igreja que cresce em número. Nós somos o corpo vivo de Cristo? Somos. Então o corpo vivo de Cristo crescia como? Estatura. Aumenta em tamanho? Aumenta. Mas também aumenta em quê? Em graça, comunhão, relacionamento, discernimento de propósito. E também em sabedoria, temor de Deus, conhecimento do Pai. Então a igreja tem que crescer em tudo. Se não é inchaço, se não é patologia. Então, como o corpo vivo de Cristo, ela cresce em tudo. Não adianta ela ter um corpão inchado se a mente é débil. Se o espírito é fraco. Não adianta ela falar da espiritualidade dela se ela é raquítica. Glória a Deus, amado. Então nós temos que ser saudáveis em tudo. Do qual todo o corpo. Aí o que vai garantir esse crescimento saudável? A doutrina? A liturgia? O rito? Não. É que esse corpo é bem ajustado. Por quê? Porque ele começa na hora certa. Porque ele acertou no endereço. Não. O que quer dizer um corpo bem ajustado? Ele é bem ligado pelo auxílio de toda a junta aí, ligadura. É um corpo que tem nervo, por isso ele consegue ficar nervoso sem ficar com raiva. Glória a Deus, amado. Ele tem tendões, por isso ele consegue ficar tenso sem se romper. Porque quando Deus prometeu lá em Isaías que a gente ia transbordar, Ele não mandou você comprar uma lona maior. Ele mandou você firmar bem as estacas e amarrar bem as cordas. Tem muita gente aumentando o tamanho da lona com cordas e estacas mal firmadas. Por isso não aguenta a pressão, não consegue ter conversa nervosa e nem ficar tenso, porque logo se rompe. O que nós mais temos hoje entre nós é o quê? Rupturas em nome do quê? Do crescimento.
pelo auxílio de toda junta e ligadura, segundo a justa operação de cada parte. Então não é uma equipe onde todo mundo faz a mesma coisa, mas é uma família onde cada um faz bem feito o que foi chamado para fazer. Onde não tem maiores ou menores. Não tem mais importante ou menos importante. Onde existe pleno compromisso ou nenhum compromisso. Glória a Deus, amado. Porque aqui ninguém está fazendo juízo do desempenho um do outro. Porque cada um está operando de forma justa. E o que é operar de forma justa? É cada um na consciência que está entregando tudo o que pode entregar de maneira espontânea. Porque se ele estiver esperando reconhecimento, já não é justo, é por interesse. Só é justo se for o quê? Espontâneo. E só é justo se for o quê? Tudo. Se guardar um pouquinho, esperando um pouco de reconhecimento para entregar o resto, já não é justo, é juízo. E Deus mandou você fazer juízo de mérito, entregando na medida que você percebe que o povo está reconhecendo o que você está fazendo. Isso é juízo. Justiça é você ter compromisso integral de entregar espontaneamente tudo que você pode entregar. Onde você não diz para o outro o quanto ele pode entregar. Você mostra para ele o que é entregar tudo. Você não é juiz do desempenho do outro. Você é referência para o desempenho dele. Para de ficar fazendo juízo do que os outros estão fazendo. E passa a ser uma referência do que ele pode fazer. Jesus não veio fazer juízo do nosso desempenho. Ele veio fazer justiça para o nosso desempenho. Ele veio mostrar o que é um filho de Deus entregando tudo o que pode entregar espontaneamente em favor de seus irmãos. Isso é justiça. E tem muita gente fazendo juízo achando que está fazendo o quê? Justiça. Porque a partir do certo que ele faz, ele sabe tudo que de errado os outros estão fazendo. E glorifique. Por isso, não se canse de fazer o bem. Porque se você está cansado de fazer o bem, é porque você estava fazendo para você mesmo na expectativa de ser reconhecido. Porque o bem só é bem quando você não se cansa. Amém? Por isso que o que cansa você... O que cansa... Som, eu acho que caiu foi a fase. Caiu a luz. Eu vou falar. Por isso, Paulo diz que o que cansa você não é o seu trabalho, é a sua expectativa. O que cansa você não é o seu trabalho, é a sua expectativa. Por isso que Paulo diz, perplexos, mas não desanimados. Você pode ficar surpreso. Amém? Mas não frustrado. Aleluia. É diferente do que você pensou, mas não é uma frustração. Por isso você nunca chegou no lugar errado, você chegou num lugar diferente. Glória a Deus, amém. Amém? Se alguém perguntar assim, está errado? Você fala, não, está diferente. Então me dá um tempinho que eu já sei direitinho como é que isso aqui vai ser transformado. Glória a Deus. A Alana está comigo tem 40 anos. E eu viajo muito. E ela sabe que eu nunca cheguei no lugar errado. Mas hoje eu cheguei em muito lugar diferente. Deus amado. Por isso que na vida do cristão não tem perda. Você não perde um avião. Você vai pegar um avião diferente. Glória a Deus.
Às vezes eu estou viajando com os caras assim, e eles estão correndo muito. Eu falo, irmão, dá para você ir mais devagar que eu estou com pressa? Porque na velocidade que você está andando, nós não vamos chegar. Mas se você for um pouquinho mais devagar, a gente consegue chegar. Então, como eu estou com pressa, vai mais devagar. Glória a Deus, amado. Aleluia. Só para a gente fazer uma pausa aqui para rascar a sua cabeça. Como engenheiro. Nada é mais pontual do que um acidente. Só tem um acidente porque as duas partes foram pontuais. Porque se tivesse demorado um pouquinho mais no abraço, no beijo ou no café, não tinha batido. Amém? Por isso que a volta de Jesus é na hora que a gente precisa e não na hora que a gente quer. Porque na hora que a gente quer é acidente. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente só vai conhecer a vontade de Deus se a gente for sendo desapontado das nossas expectativas. Então a igreja não é lugar para a expectativa ser satisfeita. Se você quer um lugar das suas expectativas serem satisfeitas, vai conversar com Satanás, porque é o Satanás que gosta de satisfazer a expectativa das pessoas, porque vai mantê-las idólatras. Agora, se você quiser conhecer a vontade de Deus, vem para a igreja, porque aqui a gente pode ser frustrado com segurança. Pronto. Amém? Para que a gente possa conhecer a vontade. Então, Deus não está aqui para satisfazer nossas expectativas de culto, mas Ele, como Pai, nos ensinar. Então, você está na mesa com o pai e fala assim, pai, passa o bife, ele empurra a couve. Aí você fala assim, pai, o bife, ele empurra a couve. Até que na terceira vez você fica quieto, porque é a couve. Pronto, o bife está lá, ele vem. Paulo orou 3 vezes, pedindo o bife, e Deus empurrando a couve. Ele falou, Deus, você não entendeu, é o bife. E Deus falou assim, eu entendi, é a couve. Até que Paulo entendeu, agora que eu recebi a couve, eu posso comer o bife. Aleluia. Aprendi a ser uma pessoa incompleta, porque eu deixei de querer ser uma pessoa satisfeita. Enquanto você está tentando ser uma pessoa satisfeita, você não vai ser uma pessoa completa. Aleluia. E Deus não tem compromisso em satisfazer você, mas tem o compromisso de tornar você uma pessoa completa. Aleluia. Efésios 3, então. Quanto tempo a gente tem aqui? Agora nós vamos fazer uma pausa. Daqui uns 20 minutos é uma pausa, é meio-dia, tá bom? Então, gente, uma contagem regressiva agora de 20 minutos. Você vai me aguentar até o dia de ir embora, hein, irmão? Cara, tão bom estar com você, bicho. Você não tem ideia. Ai, ai. Então ele diz assim, ó. Você vai lendo o capítulo 3, aí, antes de orar, Paulo fala da sua intencionalidade. Ele diz assim, a mim, verso 8, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios. Está vendo como é que Paulo está falando o quê? Amado, entenda a graça de estar aqui compartilhando o evangelho aos gentios. Porque Paulo está escrevendo aos Efésios dizendo assim, agora em Cristo Jesus não há mais judeu nem grego. Já não há mais. Certos ou errados. Glória a Deus. Meu entendimento foi iluminado. Eu não estou aqui para corrigir o erro de ninguém. Acabou. O muro da separação foi
derrubado. Nós estamos insistindo em levantar uma coisa que Cristo deu a vida para destruir. Ele diz: vocês insistem em manter de pé o templo que eu ensinei vocês a construir enquanto vocês eram o quê? Crianças. A gente precisava de muro para nos proteger, porque a gente não conhecia que Deus é Pai. Então, até que veio a revelação do Pai, a gente precisava, como lá na sua casa, precisa de telinha na janela, precisa de grade na cama, precisa de cadeirinha no carro. Mas isso é quando a gente era criança. Enquanto a gente é criança, nós precisamos de figuras protetivas. Mas quando a gente chegou a ser adulto, a gente deixou das coisas próprias de criança, porque a gente passou de ter uma relação de serviço, passou a ter uma relação de propósito, porque agora nós conhecemos como nós somos conhecidos, e nós somos conhecidos como filhos, e o Espírito testifica que nós somos filhos. Então nós estamos aqui agora para revelar o Pai, não para produzir devoção de Deus. Esse era o grande desafio. O grande desafio, porque o povo queria continuar mantendo a devoção de Deus, porque isso dava para eles senso de proteção, e ele queria um Salvador que os protegesse, não um Salvador que os enviasse com segurança para aquilo que eles não estavam protegidos. Então nós temos que parar de ser o povo que está se reunindo aqui, usando a nossa fé evangélica para continuar nos protegendo, para que a gente possa quebrar as paredes e ir até o nosso irmão para revelar para ele o Pai que ele não conhece. Glória a Deus. Aleluia. Então, aos gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então eu vim aqui para revelar as riquezas, não as carências. Eu não estou aqui para revelar um Deus carente que só vai abençoar o povo depois que fizer um culto devocional. Não, amados, eu tenho aqui para revelar um Pai que antes mesmo de qualquer coisa, ele já entregou tudo. Então eu não estou aqui para que Deus me dê o Japão como resposta das minhas orações. Nós estamos aqui para ser a resposta do Pai às orações do Japão. Então nós viemos aqui para responder as orações deles e não para ter a resposta das nossas. Porque quando eu via Deus de longe, ele era só Deus, mas quando eu comecei a ver Deus de perto, eu escutei Deus orando. E eu vi que Deus estava orando entre eles lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles ficam toda hora fazendo oração. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem irá por nós aonde? Para falar com aqueles filhos nossos que estão tão longe, que não conhecem a gente, e o clamor deles chegou até nós, e agora a gente tem que mandar um filho lá. Porque o Deus, ele já conhece, eles ficam lá fazendo culto a Deus, eles estão matando as crianças, estão queimando a lavoura, eles estão fazendo passarinho de Deus, eles estão lá, é um clamor, é uma oração, o mundo inteiro, a natureza inteira, até os passarinhos estão fazendo oração, eles ficam lá, piu, 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 piu. Então, todo mundo, a natureza inteira, está escrito em Romanos, toda a natureza cativa está em estado de devoção, à espera de que os devotos de Deus ensinem eles a fazer um culto. Está escrito isso na Bíblia? Não. Existe devoção inconsciente no mundo. Existe um povo, a criação, os passarinhos, os livros, tudo na natureza está gemendo à espera que os filhos de Deus revelem o Pai. E eles não estão fazendo isso porque gostam, não. Está escrito em Romanos. Eles estão fazendo isso porque foram submetidos à escravidão. A última coisa que eles estão precisando é de mais um escravo para dizer para eles que se eles fizerem a coisa certa, eles vão ser reconhecidos por Deus. Eles estão à espera de que um filho apareça e diga, apesar de vocês terem feito tudo errado, o Pai os amou. E não está à espera de que vocês finalmente façam a coisa certa. Desafiar o povo a fazer a coisa certa é mensagem de um empregado que se acha melhor do que os outros. Qual foi o empregado que se achou melhor do que os outros à espera de ser reconhecido por aquilo que ele fazia? Lúcifer. Então, ensinar para as pessoas que eles têm que fazer a coisa certa para finalmente ser aceito é uma mensagem de demônio anticristo. Porque eles estão à espera de que alguém revele o Pai. Mas o Pai só pode ser visto através de quem? De um filho. Um escravo não revela o Pai, por melhor que seja a sua mensagem.
Só um filho revela o Pai. Porque quem vê o filho, que o enviou. Então, quanto mais pertinho do Pai eu vou chegando, vida de oração não é para você finalmente ter certeza que Deus está te ouvindo. Vida de oração é para você finalmente conseguir ouvir Deus. Aleluia. Então não se dedique à oração como quem quer ser ouvido. Se dedique à oração como quem finalmente consegue ouvir. E aí quando você finalmente consegue ouvir, Deus vai falar assim, vai ali, vira à direita. E tem um cara lá, ajoelhado, rezando. Vai lá e mostra para ele o Pai. Quem crê nisso, amado? Aleluia. Amém. Então ele está dizendo, e demonstrar, diga comigo, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Então aqui nós estamos para revelar um mistério. Um mistério que foi oculto a quem? Aos anjos. Aos anjos. O que o diabo sabe melhor do que nós? Que Deus é Deus, hein? O diabo viu Deus? Viu, hein? E converteu? Não. O que ele não viu? Pai. Convivendo com Deus esse tempo todo, ele ainda não consegue ver o Pai. E nós mal encontramos com ele, já sabemos que ele é Pai. Sem precisar saber que ele é Deus, né? Aleluia, mano. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Tanto é que quando Jesus estava lá, se preparando para cumprir a vontade do Pai, o capeta apareceu lá para oferecer para ele o quê? Deus, né? Por que você não usa o poder que Deus te deu para resolver seu problema? Por que você não faz um culto para receber seus interesses? E por que você não faz uma oração para Deus te proteger? Rapaz, então nós tínhamos que chamar o capeta para ensinar nós a usar o poder para resolver os problemas, fazer culto para contemplar os interesses e orar direito para Deus nos socorrer. Porque disso ele sabe. O que ele não conhece? O Pai, velho. Chama o capeta e ele organiza a sua igreja. Como ele organizou Babilônia. E toda vez que tiver um problema que você não dá conta de resolver, fala assim, não, mas você não é o filho? Então você tem poder, ué. Ah, mas tem umas coisas que eu queria ter, tá longe. Fala, não, rapaz, eu te ajudo a organizar o culto. Aí no final você vai ter tudo que os seus olhos contemplam. E por que eu estou me sentindo assim desprotegido? Parece que eu vou morrer porque eu pulei da ponte. Não, é porque você está orando errado, eu vou te ensinar. Gaste tempo da sua oração pedindo proteção, gaste a sua liturgia contemplando seus interesses e use o seu poder para resolver seus problemas. E o que Jesus falou para ele o tempo todo? Eu estou aqui para cumprir o propósito do meu Pai. A primeira vez que Jesus entrou na igreja, foi para falar de liturgia? Foi dizer, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai. E quando ele voltou lá, 30 anos depois, ele falou, vocês continuam bagunçando o negócio do meu Pai. Porque isso aqui nunca foi um lugar para fazer troca em favor de bênção. Isso aqui foi para as pessoas se encontrarem como família. E gente de toda tribo, língua, povo, raça, nação, perceber que é irmão. Amém, amados? E aí, Paulo vai dizer o quê? Para que agora, pela igreja, diga comigo, pela igreja. Então, quem vai revelar esse mistério? A igreja. Então, eu não posso pedir que Jesus venha aqui resolver uma coisa que Jesus veio aqui ensinar
a gente fazia, depois foi embora, deixando a gente fazer. Então, vida de oração da igreja não é para a gente ficar aqui pedindo que Jesus volte do céu para resolver as nossas coisas e dê o mundo que a gente merece. Nós estamos aqui para nos encontrar, para que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente possa ser a igreja segundo o propósito de Deus. E aí, o que ele quer fazer com a igreja? Ele quer que a sua multiforme, diga comigo, multiforme. Ah, então não é uniforme. Não. Ah, então não é de uma forma só. É que a igreja, de várias formas. A igreja, de várias formas. Ah, então não tem só uma forma de ser igreja? Não? Estou chocado. Então por que a gente está discutindo tanto sobre forma? Por que a gente ainda acha que tem igreja grande e pequena? Tem osso grande ou pequeno? Não, mas tem osso que cumpre o seu propósito. E tem osso que não cumpre o seu propósito. Porque a igreja é uma expressão multiforme da sabedoria de Deus. E isso seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Segundo, o desejo de ter uma igreja no futuro. Nós vamos acabar sendo a igreja que Deus gostaria que a gente fosse. Mas pode ser que a gente não é. E nós já estamos quase aos 45 do segundo tempo, pedindo para Deus prorrogação, porque senão ele vai perder esse jogo que pode terminar empatado. Amados, esse jogo vai acabar empatado. Deus está numa disputa com o capeta. O placar está aberto. Nós vamos marcar o gol da vitória? Isso é uma disputa? Não, amado. Tem algum jeito do propósito de Deus dar errado aqui no Japão? Não, amado. Mas tem um jeito de eu participar dele ou ficar fora. Acho que não é um jogo, não, amado. Não está faltando 3 minutos para acabar. Tem hora que a gente vive a vida e fala assim, Deus, se o Senhor não tiver uma prorrogação aí. Quase que eu fiz a piada, mas não vou fazer, Rony. Amém, irmãos? Toda vez que você quiser ficar ansioso a respeito da igreja, vai lá e vê como é que termina. Amém? Você não está trabalhando por uma coisa incerta. Não depende de você. Deus não te levantou porque precisava de você para fazer funcionar. Deus te incluiu para você aprender como é que funciona. Vou repetir. Deus não precisava de nenhum de nós para fazer funcionar. Deus nos incluiu numa coisa que aparentemente não funciona, desde o Jardim do Éden. Quando essa igreja tinha só 2 membros, o pastor era Deus, e culto todo dia já não funcionou. Então, se for por uma questão de competência, o maior fracassado é Deus, que ele me deu conta de tomar conta de 2 membros, que nem umbigo tinha, para ter teologia da missão hereditária. Você consegue imaginar você ser pastor de uma igreja de 2 membros sem umbigo? Sem vida pregressa? Num jardim onde você não tem que alugar prédio? Pagar conta? Ser despejado? E a reunião certa com Deus todo dia para Ele ensinar? Com hora marcada? E Deus estava preocupado em manter isso funcionando ou nos ensinar o que é ser família, principalmente quando nada funciona? Empresa é uma coisa que a gente fica porque está funcionando. Família é uma coisa que a gente não arreda o pé, principalmente quando não funciona.
Funcionário é alguém que você faz juízo do desempenho dele, o quanto ele merece ou não merece. Irmão é alguém que você faz justiça, principalmente quando ele não merece. Igreja não é para fazer juízo. Igreja é para fazer justiça. E ele está dizendo, então, que isso é multiforme, porque esse é o seu eterno propósito. E por isso nós temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então nós não estamos abrindo acesso para Deus. Deus não está querendo que você traga ele na reunião. Deus está falando assim, escuta, tem uma coisa que eu já preparei para vocês. Eu preparei um plano para vocês de uma coisa que é incompreensível para você, porque você vai olhar e vai falar assim, isso não pode funcionar desse jeito. E aí, para você não ficar preocupado com a organização, você aprende a me conhecer nesse negócio. E aí você vai aprender a me conhecer tendo o seu coração livre para se relacionar com aqueles que eu escolhi para ser seus irmãos. Porque não é a vontade do irmão que escolhe o tipo de filho que o pai vai ter. É a vontade do pai que determina o tipo de irmão que você vai ter. Então não fica pedindo para o pai os irmãos que você gostaria de ter. Depois eu tenho uma história para te contar sobre isso. Mas enfim, amém? Essa multiforme. E aí a gente vai fazer o quê? Ter acesso. A igreja não tem que ter o direito, ela tem que ter o acesso. Abre o seu coração para acessar a igreja que Deus preparou para cada um de nós aqui nesse lugar. Essa igreja precisa ser acessada e não produzida. Há uma igreja desenhada na eternidade. E essa igreja desenhada na eternidade, ela só pode ser revelada a partir aqui do Japão. Enquanto eu estiver aqui no Japão, fazendo a igreja que eu gostaria de ter aqui no Japão, nós estamos pecando contra toda a humanidade, deixando de oferecer para ela a expressão de igreja que Deus quer que a gente tenha acesso aqui para abençoar as nações. Então, para de fazer a igreja que você quer e acesse a igreja que Deus trouxe você aqui para formar. E essa igreja que Ele quer formar aqui é para revelar para o resto do mundo uma forma de ser igreja bendita, com características próprias, que só nasceria nesse lugar. Amém, meu irmão? Talvez vocês vão inaugurar uma forma de ser igreja que ninguém nunca viu. Então, pare de trazer para cá a expectativa da igreja que você já viu, porque a fé é a certeza do que ainda não se viu. Então, tenha fé para entrar numa forma de ser igreja que talvez a gente nunca viu, nem você. Fica livre, abraça isso, entra com ousadia nesse mundo insondável, incompreensível, da multiforme sabedoria de Deus. Não estabeleça aqui um padrão formal, mas quem sabe vocês vão descobrir formas de ser igreja nesses vilarejos, nessa terra chamada Japão, que a humanidade inteira está à espera de que se revele. Há um mundo escravo à espera da igreja que vai florescer aqui nesse lugar, na medida em que os filhos e filhas de Deus entrarem nessa dimensão do insondável, em caminhos mais altos, pensamentos mais altos, para fazer florescer nesse lugar um tipo de igreja que só poderia florescer aqui. Porque Deus quer encher a terra com a sua glória. Porque de poder já está cheio. Aleluia. E para isso você tem que entender isso para o mundo. A igreja que vocês estão sendo chamados para viver aqui é para quem? Para os confins da terra. Às vezes tem um povinho lá no lugar que você nem imagina, que só vai ver a glória de Deus a partir da igreja que vocês revelarem aqui. Aí vai ter esperança para eles. Glória a Deus, irmão. Então, isso é uma ousadia.
Portanto, peçam que vocês não desanimem. Pausa para a gente continuar depois do almoço, tá bom? Falando que é orar, vem cá, amigo.